Fala, turma, como é que vocês estão, pessoal? Tranquilo? Olha só quem tá chegando ali. Já começou a cair ali atrás, daqui a pouco ela vai alcançar a gente aqui. Eita porra! E hoje eu decidi gravar o vídeo aqui, pelo menos começar, né? Se a chuva deixar a gente gravar tudo ele aqui, a gente vai gravar tudo ele aqui, mas pelo menos começar o vídeo aqui na parte mais alta aqui da chácara onde eu moro, né? Onde eu mudei pra cá desde o dia 15 de fevereiro agora desse ano de 2025. Cara, poder estar aqui é graças ao tráfego pago, né? Enfim, tudo que eu conquistei na minha vida foi graças ao tráfego pago, porque até hoje eu tô com 32 anos, até meus 27 eu dei errado em tudo que eu tentei na vida, até que eu decidi largar tudo e focar 100% no tráfego. Pô, 5 anos depois eu tô aqui morando no meio do mato, enfim. Poder desfrutar disso aqui, cara, enfim, é uma série de coisas e tal, mas eu acho que a principal delas é o que eu vou compartilhar aqui contigo nesse vídeo, tá? Que é essa capacidade de perceber a movimentação do mercado e se antecipar a elas, tá? E tem acontecendo uma movimentação grande, tá? O próximo grande movimento do mercado já está acontecendo. E esse movimento, diferente de vários outros que já aconteceram ao longo do tempo no tráfego, é um dos mais impactantes, tá? E aqui, o gestor que não se antecipar, não se capacitar para esse movimento ou desenvolver em si essa habilidade, são os gestores que vão enfrentar as maiores dificuldades de um modo geral no tráfego pago, beleza? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? O próximo grande movimento do mercado e como se preparar para ele, beleza? Então bora lá, cara, se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Victor Rocha, há 5 anos eu tomei a decisão de focar 100% no tráfego e, pô, hoje desfruto aqui dessa liberdade que a gente sabe, né, que a internet, o tráfego pago permite. Então, eu acho que um dos maiores desafios para quem está começando é justamente conseguir o primeiro cliente, né? Então, para te ajudar com isso, eu vou deixar um presente para você, que é abaixo na descrição, tá? É um treinamento. E vai lá, se inscreve, tá? Se inscreve, né? Me dá essa chance, beleza? Para você ver que, de fato, é um treinamento, apesar de ser gratuito, tá? Apesar de ser gratuito, eu realmente entrego conteúdo aprofundado que muitas pessoas deixam lá nos comentários, você vai ver isso quando você se inscrever, que muito conteúdo pago não entrega o que eu entrego lá de forma gratuita. Então é isso, clica lá, se inscreve, enquanto esse conteúdo é gratuito, bora pro conteúdo. Pessoal, a chuva começou a cair aqui, eu vou descendo aqui pra chácara e a gente termina lá embaixo. Mas, pra quem não sabe, eu comecei no tráfego pago há 5 anos atrás. Eu tomei a decisão de largar tudo que eu fazia na época. Eu vendia polpa de fruta na minha casa, tá? E foi aí que eu aprendi a fazer tráfego pago, porque eu tinha os freezers na minha casa, ninguém sabia que eu vendia, então eu tinha que arrumar uma forma de vender, né? Meu filho tinha acabado de nascer, e aí, cara, vendendo polpa de fruta, apesar de fazer anúncios e vender 100%, né, do que eu vendia através dos anúncios, cara, ainda não era suficiente, né? O dinheiro saía mais rápido do que entrava. E eu tomei a decisão de vender tudo e voltar para a casa dos meus pais, com a mãe do meu filho na época, para focar 100% no tráfego, né? Demorou 6 meses ali, eu fiquei nessa experiência ali de, cara, da hora que eu acordava até a hora que dormi, trabalhando para fazer a coisa dar certo, para fazer a coisa virar. Depois de 6 meses eu comecei a ter resultado. De lá para cá nunca mais parou. E boa parte do que eu conquistei no tráfego pago, eu devo, obviamente, a consistência, principalmente a consistência, tá? Mas de uma forma mais prática, a percepção do movimento de mercado. E, cara, tá acontecendo um que é muito impactante, tá? É muito impactante o que tá acontecendo agora. E eu diria que se você não se atentar a isso e não se preparar, cara, infelizmente, a chance de você ficar para trás, a chance de você enfrentar as maiores dificuldades é muito grande. Que é o seguinte, vamos dividir em 2 partes aqui, tá? A primeira parte, a parte de algoritmo, e a segunda parte, tá? Parte de ser humano, tá bom? Que o tráfego gira em torno desses 2 princípios: entender algoritmo e entender ser humano. Entende o algoritmo, cria a coisa da forma certa, adaptada para o ser humano que é lá do outro lado, vendo o seu anúncio. Então, esses são os 2 princípios que vão pautar esse conteúdo. E eu até recomendo que você, sempre que você for consumir qualquer tipo de conteúdo, não simplesmente pega aquilo que está sendo dito ali e sai replicando, cara, porque você sempre vai depender do próximo conteúdo se você fizer isso com essa mentalidade. Procure entender o princípio que está por trás daquilo que está sendo ensinado, tá? E aí, para facilitar a sua vida, eu já gosto de falar a nível de princípio. Eu vou sentar aqui que meu braço está doendo segurar esse celular, cara. Mas é isso. Primeiro ponto: algoritmo, tá? O TikTok, ele mudou completamente o consumo de conteúdo na internet. Ele que foi o precursor desse movimento todo que está acontecendo, TikTok. Como é que funcionava o algoritmo antes do TikTok? Instagram, Facebook reinava antes do TikTok. Como é que era a dinâmica do algoritmo do Instagram e do Facebook? Era uma rede social. Você entrava no perfil no Instagram, e qual era o tipo de conteúdo que você via? Das pessoas que você segue. Então, quando você rolava o seu feed, só aparecia
publicações, vídeos, fotos, enfim, daquelas pessoas que você seguia, daquelas pessoas que você acompanha. E da mesma forma, no Stories, só aparecem stories para você de quem você segue. Então, essa era a dinâmica. O algoritmo, ele funcionava a partir do princípio da afinidade. Então, você segue alguém, você acompanha alguém, quanto mais você interage com as publicações de certos perfis, mais publicações daquele perfil vai aparecer para você. Ponto. Então, você entrava na rede social, no Instagram, e você só via publicações de quem você já acompanhava, de quem você já segue. Aí veio o TikTok. Qual é a dinâmica do algoritmo do TikTok? Não é a partir de afinidade igual é no Instagram e no Facebook. É a partir de interesse. Então, se você não tem TikTok e abrir agora um perfil no TikTok, uma conta no TikTok, você já vai ter conteúdo infinito para você ver no seu feed. E na medida em que o algoritmo for entendendo aquilo que desperta mais o seu interesse, ele vai mostrar mais daquilo para você. Então, não é mais afinidade a regra do jogo, é interesse. E aí, o Instagram e o Facebook percebendo o tempo de sessão que o TikTok foi conquistando, porque esse é o principal objetivo do algoritmo, te manter lá dentro da plataforma o máximo de tempo possível. Isso se chama tempo de sessão, tá? Isso toda plataforma, Instagram, TikTok, YouTube, eles trabalham, né, com esse principal objetivo, te manter lá dentro o máximo de tempo possível. Veio o TikTok e mudou completamente a regra do jogo. Agora não se trata mais de afinidade, mas de interesse. Então, tanto é que no TikTok a maioria dos conteúdos que aparece para você são de perfis que você não segue, mas que são de assuntos pelo qual você se interessa. E aí o Facebook, né, o Instagram, percebendo o quanto que isso deu muito certo no TikTok, ele inventou o Reels. E aí, no Reels, você recebe conteúdo de qualquer perfil do Instagram e do Facebook, mesmo que você não siga, mas que produza conteúdo no qual você já demonstrou interesse. E aí, o YouTube também acompanhou e criou o Shorts, baseado nisso. Então, essa mudança do algoritmo é o primeiro princípio que você tem que entender. Hoje, tudo se move a partir de interesse. Tudo se move a partir daquilo que prende a atenção. Quando eu digo tudo, é o algoritmo. O algoritmo ele é otimizado para entender aquilo que prende a sua atenção e te mostrar cada vez mais disso para que o seu tempo de sessão se torne cada vez maior. Então, essa é a primeira grande mudança. Agora, as pessoas não querem ver mais só quem elas conhecem. Elas entram nas redes sociais para ver aquilo que interessa a ela, por mais que não seja de pessoas que elas conhecem. Ok, entendido esse primeiro grande movimento que o TikTok começou. Segundo, o ser humano, segundo princípio agora aqui do vídeo, tá? Porque, ok, eu quero te dar um movimento, mas como que você se prepara para isso? Existe um conceito, tá? Existem as 6 emoções primárias do ser humano. Tá? E essas 6 emoções primárias do ser humano são felicidade, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. São essas as 6 emoções primárias, tá? Primitivas do ser humano. Essas 6 emoções ultrapassam cultura, barreira, país, enfim, são as 6 emoções primárias, primitivas dos seres humanos. E todas as outras emoções, elas são variações dessas 6 emoções primárias. Por que eu tô te falando sobre essas 6 emoções primárias? Porque agora, se você entende que o algoritmo ele é otimizado, tá, para aquilo que captura atenção e mantém a pessoa engajada, o formatozinho tradicional de anúncio, de olha aqui o meu produto, olha só o quanto eu sou legal, olha só o quanto ele é bom, compra de mim. Esse formatozinho não prende atenção na pessoa, não desperta nenhuma dessas 6 emoções. Não deixa ela feliz, não deixa ela triste, não deixa ela surpresa, não deixa ela com nojo, com raiva e nem com medo. Então, você entendendo que, ok, o ser humano, ele é movido por essas 6 emoções primárias. O seu anúncio tem que despertar pelo menos uma dessas 6 emoções na pessoa que vai ver o seu anúncio lá do outro lado. Se você tem um anúncio hoje ativo no seu gerenciador de anúncios que não desperta nenhuma dessas 6 emoções, esquece. Esse criativo, esse anúncio, ele tá indo contra o algoritmo. Ele tá indo contra a natureza tanto do algoritmo quanto do ser humano. Então, a chance desse criativo funcionar é 0. E é bem provável que isso aconteça. Seu anúncio até pode receber clique, pode gerar pessoas lá, levar as pessoas pro WhatsApp, mas chances grandes são que
ninguém vai comprar, porque é uma comunicação fria, que não só dificulta o trabalho do algoritmo, o que encarece os seus custos todos, como não desperta nenhuma emoção no seu cliente. E, cara, a emoção é que faz a pessoa agir. Ponto final. Por mais que seja produto de necessidade, se você não despertar a emoção certa no seu lead, ele não vai agir. Então, o que eu recomendo que você faça? Você precisa ficar muito bom em despertar essas 6 emoções no seu lead de forma criativa. O seu produto, ele casa melhor com qual tipo de emoção? Esses dias de uma mentoria que eu faço com os meus alunos, porque eu tenho um treinamento, a formação especialista em negócio local, e como hoje o tráfego vem mudando tão rápido, que eu percebi que o conteúdo gravado já não dá conta de acompanhar as atualizações do Facebook. Então, o que eu faço? Eu, toda semana, abro uma mentoria ao vivo para entregar conteúdo atualizado e ao vivo para os meus alunos, tá? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, se você quiser conhecer melhor, tá? Eu tenho certeza que você vai, cara, não existe nada que entrega o que é entregue dentro da formação especialista em negócio local, tá? Então, toda terça-feira, 8 horas da noite, eu abro uma mentoria com os meus alunos. Inclusive, a última mentoria começou 8 horas da noite e terminou 00:50. Foram quase 5 horas de mentoria, porque enquanto tiver aluno lá dentro com dúvida ou precisando de alguma orientação, a gente sai com a mentoria. E aí um dos alunos trouxe uma loja de limpeza, uma empresa de limpeza de estofado. Cara, nojo cabe muito bem. Então, o que ele fez? Ele mostrou limpeza de higienização de ar-condicionado, perdão. Ele mostrou um caso extremo em que eles abriram o ar-condicionado e tinha rato lá dentro. Cara, isso eleva o nível de nojo da pessoa no talo. Então a pessoa que estava procrastinando limpar o ar-condicionado dela, quando vê esse vídeo, fala: meu Jesus amado, Eu preciso limpar meu ar-condicionado, que nojo. Percebe? Os seus anúncios têm que despertar alguma dessas 6 emoções. E aí você vai dividir o seu anúncio em 2 partes. No gancho, que é os 3 primeiros segundos, que é onde você vai ativar a emoção na pessoa, e o corpo, que é onde você vai trabalhar melhor essa emoção e, se for o caso, fazer um contraponto. Sair de uma emoção negativa para uma emoção positiva ou vice-versa. Esse é o grande movimento do mercado que já está acontecendo. O tempo em que as pessoas conseguem ficar presas, né, com a atenção conectada em algo, isso até um estudo que foi feito, diminuiu de 12 segundos, há uns anos atrás, para 3 segundos hoje. Então, se o seu conteúdo não ativar nenhuma emoção nos 3 primeiros segundos da pessoa, acabou. Você perdeu o seu público, perdeu o lead, perdeu o resultado, perdeu venda. Encareceu métrica, deu tudo errado. Então você, gestor de tráfego, cara, o tráfego, ele tá se tornando a menor das habilidades para que você tenha resultado de fato com as suas campanhas, com as suas estratégias. E a maior delas está se tornando comportamento do ser humano e copy. Pegar e entender todos esses princípios do comportamento do ser humano e, com a habilidade de copy, se comunicar da forma certa. Então, esse é o grande movimento que você precisa ficar atento. Como ficar muito bom em capturar a atenção, despertar uma dessas 6 emoções na pessoa com os seus anúncios. E esse foi um vídeo um pouco diferente aqui em cima, enfim. Espero que você tenha curtido, cara. Tô te passando aqui o que eu faço no meu dia a dia, cara. O que me trouxe aqui. Não sei qual que é o seu sonho. Esse aqui sempre foi o meu. Poder ter um lugarzinho no meio do mato pra ficar sossegado. E é isso, cara. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, beleza? Do meu lado direito aqui, eu vou deixar o último vídeo que eu postei aqui no YouTube, tá? Tenho certeza que vai te ajudar também. E aqui do meu lado esquerdo, uma playlist com os primeiros passos, tá? Que são os mais importantes no tráfego pago, beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. E é isso, cara. Vamos lá, vamos executar pra gente viver essa liberdade que a gente sabe que só o tráfego pago, a internet proporciona. Tamo junto, até a próxima.